Pois bem, né? Então toda essa circunstância colocada, essas críticas, essa oposição, acabou culminando na preparação e a realização do golpe contra o governo de João Goulart, como nós vamos aprofundar mais adiante, daqui a 2 semanas, quando veremos um filme muito interessante que é O Dia que Durou 21 Anos. Mas para a gente entender o golpe, entender o que que se modificou, é, as reflexões da Lucília Neves são muito relevantes, muito importantes para a gente perceber as transformações nesse período democrático, nesse período que vai lá de 1945 até o ano de 1964, que é perpassado por transformações significativas, né? Então, ela interpreta que houve nesse período uma ampliação bem expressiva na participação cidadã. Então, que as pessoas, né, as pessoas comuns, as massas, cada vez mais vão participando da política estrito senso. E que nesse processo também os próprios partidos políticos que tinham sido criados em 1945 foram se modificando. Nós já falamos um pouco das transformações do próprio PTB, né, que nasceu umbilicalmente vinculado ao PSD. Então a gente vai vendo uma transformação e essa transformação cada vez mais foi polarizando a política nacional, em que, de um lado, a gente tem posicionado um grupo reformista e nacionalista, e de outro lado, cada vez mais a gente percebe um grupo que defende o alinhamento automático aos Estados Unidos, né? E uma ideia de uma política econômica mais liberalizante, aberta para essa entrada e saída, né, de capital internacional. Quais foram, então, essas frentes, esses grupos, essas novas organizações que ela percebe como precedentes ao golpe de 1964 e que teriam contribuído, inclusive, na organização desse golpe por um lado, né, e por outro, na organização dos grupos que foram sendo críticos, né, e que sofreram essa oposição desse grupo que organizou o golpe de 1964. Então vamos lá, ela cita basicamente três, ela dá destaque mais a duas, que é no caso a ADP e a FPN. Mas ela cita também a Frente de Mobilização Popular, que foi criada anteriormente, né, que era liderada pelo Brizola. Brizola, aquele mesmo que, como eu falei, defendeu a campanha da legalidade e que o presidente assumisse devidamente o posto, né, para o qual ele foi eleito no caso da vacância do presidente, né, que o vice-presidente assumiria. O que a Frente de Mobilização Popular defendia? Defendia as reformas de base, né, aquelas reformas propostas lá pelo Celso Furtado, e defendia uma série de programas econômicos de cunho nacionalista. Por outro lado, né, a gente vai ter, no lado aí da oposição, a Ação Democrática Parlamentar. Esse daqui vai ser o grupo que está ligado ao UDN, mas que vai se tornar um grupo mais amplo, como nesse processo que a Lucília Neves observa, né? Desses oposicionistas ao nacionalismo, ao desenvolvimentismo que está sendo aplicado, que está em vias de ser aplicado pelo João Goulart. Ela vai ser essa ação democrática parlamentar, né? Então é um grupo organizado para atuar no parlamento, para atuar no Congresso. Ela vai ser organizada no ano de 1961 por um instituto que é chamado IBAD. A gente vai ver como que esse IBAD ele é uma organização fundada diretamente com vínculos com os Estados Unidos, né? Então, o IBAD significa Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Ele vai ser um dos principais articuladores do golpe de 1964, né? Vai ser, né? E ele vai receber dinheiro diretamente dos Estados Unidos para organizar um golpe militar, né, que derruba o governo do João Goulart. Então, o discurso, né, desse IBAD era justamente que era uma organização que foi fundada em 1959 para combater a propagação do comunismo no Brasil. Era, de certa maneira, um braço dos Estados Unidos e desses interesses das corporações e empresas multinacionais atuantes aqui no Brasil, para conter qualquer medida que atrapalhasse os seus interesses aqui. Né? E por outro lado, a gente tem a Frente Parlamentar Nacionalista, que vai atuar também dentro do parlamento, né? Então, essas duas vão atuar dentro do parlamento. Essa Frente de Mobilização Popular é mais uma organização que está atuando aí por fora e tal, né? E dentro do parlamento a gente vai ter
a Frente Parlamentar Nacionalista, que ela atuou entre 1956 e 1964 na defesa dessas políticas baseadas na ideia do desenvolvimentismo, né? Então, o lema dessa Frente Parlamentar Nacionalista era a defesa de um Brasil autônomo e soberano, né? Então, um Brasil que fosse organizado a sua economia de uma maneira autônoma. Essas frentes vão conflitar fortemente e crescentemente até a derrubada aí do governo. Falemos então um pouco sobre o que eu mencionei, né, o IBAD. E um livro aqui que eu deixo de recomendação para vocês, quem tiver interesse, quiser ler aí nas nossas brevíssimas, na verdade para vocês, né, brevíssimo intervalo entre um período e outro, que vai ser de 2 semanas, né, mas que para nós professores não vai ter esse intervalo não agora. Então, quem quiser depois conhecer, é um livro bem grande, mas vocês podem ler parcialmente, que é o 1964, A Conquista do Estado. Esse livro é um clássico, né? Foi escrito pelo René Dreyfus, ele é uruguaio, que pesquisou o golpe militar aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem algumas organizações que teriam sido responsáveis pela articulação do golpe, né? O Dreyfus, ele trouxe um trabalho muito inovador, porque durante muito tempo se associava o golpe de 1964 chamado pelos seus implementadores de revolução, né, de Revolução de 1964, como se tivesse sido meramente uma ação militar organizada e praticada pela Escola Superior de Guerra, que aí tem no meio, né, nesse militar aí no meio a sua representação, como se fosse algo articulado pela Escola Superior de Guerra, simplesmente porque esses militares consideravam errados o rumo da República e que era necessário assumirem e para darem ordem aí, colocar de novo a ordem na casa. No entanto, o que o Dreyfus levantou e que depois desencadeou várias outras pesquisas é que o golpe foi extremamente tramado e que a ESG, por mais que tenha sido a ESG, a Escola Superior de Guerra, né, por mais que ela tenha sido executora da ação, ela na verdade foi muito mais assim um pivôzinho, né? Como é que fala? Não, um peãozinho, né? No meio aí desse jogo de xadrez que tinha por liderança, por organização aí por trás, duas organizações especialmente, que era o IPES e o IBAD. Né? O IBAD, como já mencionamos anteriormente, essa organização que promoveu a organização dessa frente parlamentar, né, golpista, e o IPES, que também atuava na articulação do golpe, nesse vínculo direto aí com os Estados Unidos, e que foram não apenas as organizações que tramaram o golpe, como depois assumiram os principais postos de governo no governo militar instaurado. Então, aqui só para fechar realmente essa discussão da semana, falar um pouquinho do o que a Neves, né, o que a Lucília Neves traz para a gente de conclusão. Então, eu vou ler esse trecho aqui e fazer alguns breves comentários. Então, o que ela diz? Né, que em 1964, a ADP, que foi a Ação Democrática Parlamentar, participou ativamente das articulações que culminaram com a deposição de João Goulart e com a instalação de um governo autoritário no Brasil. A maior parte de seus integrantes veio a ocupar em seguida posições estratégicas na nova ordem institucional do país, né? Então, isso é uma conclusão que está lá no trabalho do Dreyfus, né? Está em outros trabalhos também que perceberam isso, né? Que esses mesmos que articularam o golpe, depois eles ocuparam as posições de poder, os cargos estratégicos no governo, instrumentalizando o Estado para seus fins, né? Então, eles não conseguiram chegar no Estado, propriamente como a UDN, né, ela fala logo no início do texto, não conseguiu chegar por via eleitoral, nunca conseguiu ter seus candidatos eleitos para a presidência, apenas, o máximo que chegou próximo foi com apoio ao Jânio Quadros, né, mas que não era base mesmo da UDN, tanto que depois ela retirou o apoio dele. Mas agora, efetivamente, esse grupo consegue, né, a ADP consegue chegar ao poder e ocupar essas posições. Não apenas os representantes, o atuante no IBAD, mas também no IPES, né, que é o que o Dreyfus também observa. No entanto, e apesar desse desfecho trágico, a Neves tem uma visão bastante positiva sobre o período brasileiro entre 1945 e 1964. Para ela, foi um período que, ainda que encerrado dessa forma trágica, que dá origem a um período de cessação das liberdades civis, interrupção do regime democrático, que dura 21 anos,
nesse período aí, ela aponta que não se ensaiou democracia política e eleitoral no Brasil, mas que praticou-se, né? Então ela entende que esse período teria sido um período genuinamente democrático na política brasileira e que teve, em função justamente desse predomínio da ordem democrática, uma série de transformações, ampliação da participação cidadã e uma série de alterações que ela entende como bastante positivas no cenário nacional.